Se você acha que ser transgênero em Hollywood é algo novo, está enganado. A era de ouro de Hollywood estava cheia de celebridades que nasceram homens, mas depois se tornaram mulheres. Algumas delas ficaram muito populares, mas algumas desapareceram nas páginas da história, pois a sociedade não as aceitava. Christine Jorgensen. Christine Jorgensen nasceu George William Jorgensen Jr. em 30 de maio de 1926 no Bronx, Nova York. Crescendo em uma família da classe trabalhadora, ela recorda sentir-se diferente desde cedo, experimentando uma sensação de desalinhamento com sua identidade masculina atribuída. Quando adolescente, era descrita por outros como quieta e introspectiva, mais inclinada a atividades criativas e introspecção do que a passatempos estereotipadamente masculinos. Após se formar no ensino médio em 1945, ela foi convocada para o Exército dos Estados Unidos perto do final da Segunda Guerra Mundial, um período que moldaria sua compreensão de si mesma, mas também aprofundaria seu senso de incongruência de gênero. Pouco depois de sua dispensa do Exército, Jorgensen começou a pesquisar as possibilidades de terapia hormonal e cirurgia de confirmação de gênero. Naquela época, tais procedimentos eram extremamente raros e não estavam prontamente disponíveis nos Estados Unidos. Ela soube sobre pesquisas emergentes na Europa, particularmente na Dinamarca, onde o Dr. Christian Hamburger estava envolvido em trabalhos inovadores em endocrinologia. Em 1950, Jorgensen viajou para Copenhague. Ao longo de meses, ela passou por uma série de procedimentos envolvendo tratamentos hormonais e, eventualmente, cirurgias, que incluíram o que agora chamamos de cirurgias de confirmação de gênero. Esta jornada foi transformadora não apenas para a própria Jorgensen, mas também para a consciência pública em todo o mundo. Ao retornar aos Estados Unidos em 1952, a imprensa divulgou sua história e manchetes gritavam sobre como o ex-soldado se tornou uma bela loira. O público estava ao mesmo tempo fascinado e escandalizado com a ideia de que uma ex-soldada havia transformado tão completamente seu corpo e identidade. Christine Jorgensen foi lançada em um destaque de celebridade que nem ela nem o público americano jamais tinham experimentado. Ela foi efetivamente uma das primeiras mulheres trans a entrar na cobertura da mídia convencional. Programas de entrevistas disputavam para agendá-la. Ela deu entrevistas sobre sua jornada cirúrgica, seus tratamentos hormonais e seu senso de identidade, muitas vezes enquadrados em linguagem sensacionalista pelos entrevistadores. Apesar, ou talvez por causa dessa sensacionalização, Christine manteve-se com uma postura notável, demonstrando humor e inteligência nas discussões sobre sua vida. Ao longo da década de 1950, ela se tornou uma presença constante no circuito de entretenimento, incluindo clubes noturnos onde apresentava um número de cabaré que combinava música, dança e monólogos. Ela respondia a perguntas pessoais do público sobre sua jornada cirúrgica e vida pessoal. Embora tal formato possa levantar questões éticas hoje em dia, uma vez que ela foi colocada em uma posição de educar ou defender sua identidade publicamente, ela aproveitou a plataforma para articular suas experiências e dissipar equívocos. Segundo, Billy Tipton. Billy Tipton, nascido Dorothy Lucille Tipton em 29 de dezembro de 1914, foi um músico de jazz americano que alcançou sucesso moderado durante meados do século XX. Crescido na cidade de Oklahoma, Tipton descobriu uma paixão pela música na juventude, com foco em piano e saxofone. Uma questão complexa permanece, exatamente quando Dorothy começou a viver como Billy. No entanto, é claro que, quando Billy Tipton iniciou sua carreira musical profissional no final da década de 1934 e 1940, ele estava se apresentando consistentemente como um homem. A jornada de Tipton no jazz levou-o em turnê pelo país, tocando em pequenos clubes, transmissões de rádio e salões de dança. A cena do jazz de meados do século estava longe de ser glamurosa para os músicos viajantes. O pagamento era modesto e as condições difíceis. Ainda assim, Billy Tipton conseguiu cultivar uma reputação como pianista talentoso e líder de banda, liderando o Billy Tipton Trio na década de 1950. A banda de Tipton especializou-se em standards e temas de swing que atraíam o público em geral. Ele gravou uma série de álbuns de selos pequenos, que tiveram sucesso local moderado. Como o jazz era dominado por homens, ser aceito como músico masculino pode ter aberto mais portas para Tipton. Também o protegia do preconceito que uma mulher enfrentaria naquela época, especialmente uma mulher que não se conformasse com as expectativas femininas. Durante toda a sua vida adulta, Billy Tipton manteve relações próximas com parceiras femininas, muitas vezes explicando que precisava enfaixar o peito ou manter uma privacidade rigorosa devido a ferimentos de um acidente de carro ou outras justificativas plausíveis. Histórias. Ele era conhecido como um indivíduo modesto e reservado, raramente permitindo exames médicos ou vislumbres públicos de sua vida pessoal. Este segredo se estendeu até sua morte em 1989, quando o pessoal médico de emergência descobriu que Tipton foi designado como feminino ao nascer e,
até para seus filhos adotivos e última parceira, Kitty Kelley. A revelação póstuma causou choque na mídia. Manchetes e programas de entrevistas examinaram a vida de Tipton, alguns com empatia e outros tendendo em direção ao sensacionalismo. A história de Tipton se tornou um poderoso estudo de caso na história transgênero, ilustrando as medidas que um indivíduo poderia tomar para viver uma vida alinhada com sua identidade de gênero durante uma época de intolerância generalizada. O legado de Billy Tipton continua através de gravações de jazz e da narrativa mais ampla sobre um homem trans vivendo uma vida masculina, de outra forma, comum na América de meados do século. O subterfúgio era uma estratégia de sobrevivência e também uma afirmação pessoal de identidade. Embora Billy Tipton não se identificasse publicamente como transgênero, a linguagem na época era diferente, e ele guardava cuidadosamente sua vida privada. Muitos estudiosos e ativistas modernos o consideram uma figura transmasculina. É importante notar que a vida de Tipton, descoberta postumamente, alimentou discussões sobre privacidade, identidade e as complexidades de viver autenticamente em uma era repleta de discriminação. Virginia Charles Prince nasceu Arnold Lohman em 23 de novembro de 1912 em Los Angeles, Califórnia. Desde cedo, Prince demonstrou interesse por roupas femininas. No entanto, as formas como esse interesse se manifestou e o vocabulário que ela usou para descrevê-lo evoluíram dramaticamente ao longo de sua vida. Prince frequentou a Universidade da Califórnia, em São Francisco, e obteve um doutorado em farmacologia em 1939. Durante esses anos, ela explorou, de forma privada, o uso de roupas femininas. Mais tarde, escreveria que isso era tanto uma expressão de quem sentia ser, quanto uma forma de autoatualização. A importância de Virginia Prince na história transgênero, e mais especificamente no domínio do cross-dressing ou travestismo, como o termo era usado na época, deriva principalmente de seu ativismo e esforços de publicação. Em 1960, ela começou a publicar A Transvestia, uma revista dedicada a discussões sobre cross-dressing, expressão de gênero e experiências fora do binário tradicional masculino-feminino. Embora inicialmente tenha usado o termo travesti para se descrever e a seus leitores, a autoidentificação de Prince como um crossdresser heterossexual evoluiu para uma compreensão mais nuançada da identidade de gênero em anos posteriores. Prince foi fundamental na organização de uma das primeiras redes sociais e de apoio para indivíduos designados do sexo masculino ao nascer, que encontravam realização ao vestir roupas femininas. Em uma época em que o crossdressing era criminalizado em muitas jurisdições e podia levar à humilhação pública, perda de emprego ou institucionalização, as comunidades de Prince permitiam que os membros se reunissem, compartilhassem histórias e oferecessem apoio mútuo em ambientes privados e seguros. Embora haja debate sobre até que ponto Virginia Prince se identificava completamente como uma mulher transgênero, nas décadas de 1960 e 1970, ela vivia em tempo integral como mulher e usava o nome Virginia. Ela foi, no entanto, notável por se distinguir de outras mulheres transexuais que buscaram cirurgia. Prince não defendia fortemente a intervenção cirúrgica, frequentemente enfatizando aspectos sociais e psicológicos do gênero em vez de procedimentos médicos. Alguns ativistas modernos criticaram suas posições como excludentes, porque ela se distanciava daqueles que se identificavam como homossexuais ou daqueles que realizaram uma transição médica completa, reivindicando um nicho distintamente heterossexual de crossdresser. Ainda assim, seus esforços de organização formam a base do apoio inicial a travestis nos Estados Unidos, contribuindo eventualmente para o pano de fundo mais amplo da defesa dos direitos transgêneros. Virginia Prince viveu até a notável idade de 96 anos, falecendo em 2009. Apesar da controvérsia em torno de suas opiniões pessoais, que às vezes eram criticadas como conservadoras ou desdenhosas em relação a outras identidades trans, ela continua sendo uma figura pioneira na formação do discurso transgênero inicial. Seus boletins informativos, publicações e grupos de apoio ajudaram a estabelecer uma fundação essencial para o ativismo trans posterior, incluindo a luta pelo reconhecimento de diversas identidades de gênero dentro e além das comunidades de crossdressing heterossexuais. A história dela destaca a complexidade da identidade trans e como ela foi vivida antes de um movimento coeso ou uma linguagem compartilhada realmente surgir no final do século XX. Ela cresceu em um ambiente de classe trabalhadora, enfrentando desafios diferentes de muitos outros durante a Grã-Bretanha em tempos de guerra. Desde cedo, estava ciente de se sentir mais alinhada com uma identidade feminina.
No entanto, dadas as restrições sociais da Inglaterra das décadas de 1940 e 1950, ela não tinha onde expressar isso publicamente. No final da adolescência, Ashley se juntou ao... esperando encontrar um caminho de vida diferente. No entanto, sentimentos de depressão e tentativas de suicídio a levaram a buscar maneiras de afirmar seu verdadeiro eu. Ela eventualmente encontrou uma comunidade entre artistas de drag e cabaré em Paris. No final da década de 1950, após descobrir as possibilidades da cirurgia de confirmação de gênero, ela viajou para Casablanca, Marrocos, onde o Dr. Georges Bureau havia pioneirado métodos para o que agora é conhecido como vaginoplastia. Após uma operação bem-sucedida, George Jameson se tornou April Ashley, vivendo plenamente como mulher a partir daquele momento. A beleza marcante e a elegância de Ashley chamaram a atenção do mundo da moda. Ela foi fotografada para a Vogue e outras revistas, rapidamente se tornando uma modelo muito procurada no início dos anos 1960. No entanto, sua ascensão à fama teve um preço quando um amigo vendeu sua história para a imprensa. Tabloides britânicos publicaram manchetes sensacionalistas sobre sua transição. Ela foi exposta publicamente, o que levou à perda de contratos de modelagem e a um estresse pessoal significativo. Em 1963, April Ashley casou-se com Arthur Corbett, que fazia parte da aristocracia britânica. Quando o relacionamento deles azedou, Corbett buscou a anulação com o argumento de que Ashley havia nascido homem. O caso resultante, Corbett versus Corbett, tornou-se um precedente jurídico importante no Reino Unido, determinando que o sexo legal de uma pessoa era determinado pelo sexo atribuído ao nascimento, negando efetivamente a Ashley o reconhecimento legal como mulher. Este veredicto atrasou os direitos trans no Reino Unido por décadas, até que a Lei de Reconhecimento de Gênero de 2004 reverteu essa posição. Apesar das tragédias pessoais e dificuldades que enfrentou, perdendo sua carreira de modelo, enfrentando discriminação legal e lutando financeiramente, April Ashley continuou sendo uma figura influente. Nos anos posteriores, ela se tornou mais ativa na defesa das questões transgênero e foi eventualmente reconhecida por seu papel pioneiro. Em 2012, ela foi condecorada como membro da Ordem do Império Britânico por seu ativismo. Sua história de vida continua a ser um testemunho de resiliência. Ela abriu caminho para discussões mais abertas sobre identidade transgênero na indústria da moda do Reino Unido e além. April Ashley faleceu em dezembro de 2021, deixando um legado de coragem diante de um estigma social intenso. 5. Caroline Cossey. Caroline Cossey, também conhecida por seu nome de modelo, Tula, nasceu Barry Kenneth Cossey em Brooke, Norfolk, Inglaterra, no dia 31 de agosto de 1954. Quando criança, Cossey sentia-se profundamente desconfortável com sua identidade masculina atribuída, frequentemente preferindo roupas e brincadeiras femininas. Ela passou por avaliações médicas na adolescência que revelaram uma variação cromossômica, às vezes associada à síndrome de Klinefelter. Essas predisposições físicas levaram-na a procurar terapia hormonal ainda muito jovem. No final da adolescência, Cossey começou o tratamento hormonal, o que permitiu que ela desenvolvesse uma aparência mais tradicionalmente feminina. Ela adotou o nome Caroline e mudou-se para Londres, onde iniciou uma carreira de modelo. Nas décadas de 1970 e 1980, Cossey ganhou destaque. Ela trabalhou para várias agências de moda e até apareceu em matérias de tabloides britânicos. Embora sua transição não fosse totalmente secreta, não era de conhecimento público geral, e ela temia que uma divulgação ampla encerrasse sua carreira. Em 1981, Caroline conseguiu um pequeno papel no filme de James Bond, somente para seus olhos, aparecendo brevemente como uma das beldades à beira da piscina. Embora o papel fosse pequeno, colocou-a firmemente no olho do público. Ela também posou para a Playboy, tornando-se uma das primeiras mulheres trans a aparecer nessa publicação. Pouco depois de sua aparição em Bond, um tabloide revelou que Cossey tinha nascido menino. Esta revelação levou a retrocessos na carreira, muito parecido com o que April Ashley experimentou. Determinada a recuperar sua dignidade e lutar pelo reconhecimento legal, Cossey levou seu caso à justiça no Reino Unido, buscando ser reconhecida como mulher para casamento e documentos legais. O caso teve paralelos com as provações legais anteriores de April Ashley. Caroline Cossey escreveu uma autobiografia, Minha História, na qual relatou a jornada de sua vida, sua transição e suas lutas pelo reconhecimento legal no Reino Unido. Ela relançou mais tarde sob o título Minha História, a transexual que mudou o show business. Embora a reação pública durante a década de 1980 fosse uma mistura de fascínio e transfobia, a disposição de Cossey para falar abertamente sobre sua vida contribuiu significativamente para a conscientização pública sobre as experiências trans. Com o tempo, sua história tornou-se emblemática na luta das mulheres trans para reivindicar suas identidades no entretenimento popular e desfrutar dos mesmos direitos legais que os outros.
Sua presença em campanhas de modelagem de alto perfil e aparições na mídia mainstream também ajudou a normalizar as identidades trans para muitos que talvez nunca as tivessem encontrado de outra forma. Sexo: Lili Elbe, Einar Wegener. Einar Magnus Andreas Wegener, na Dinamarca, foi uma pintora e uma das primeiras conhecidas a receber cirurgia de confirmação de gênero. A história de sua vida se desenrolou principalmente na Europa, longe dos holofotes de Hollywood. Ainda assim, ela foi contemporânea da era primitiva da Idade de Ouro. O casamento de Elbe com Gerda Wegener, outra accomplished artista, levando a projetos colaborativos de arte. Einar ocasionalmente posava com roupas femininas para as pinturas de Gerda, o que gradualmente cristalizou a autoconsciência de Einar sobre uma identidade feminina. Em 1930, Lili Elbe foi à Alemanha para se submeter à primeira série de cirurgias experimentais sob a orientação do Dr. Magnus Hirschfeld, no Instituto für Sexualwissenschaft. Ela recebeu múltiplos procedimentos que foram inovadores para a época. Isso aconteceu décadas antes de Christine Jorgensen, e o conhecimento médico era limitado, resultando em operações perigosas. Tragicamente, surgiram complicações de uma cirurgia final, envolvendo um transplante de útero, e Elbe morreu em 1931. Os diários e cartas de Elbe foram publicados póstumamente, eventualmente ficcionalizados no romance de 2000, A Garota Dinamarquesa, que foi adaptado para um filme em 2015. Embora essa adaptação tenha tomado liberdades criativas, trouxe consciência global para a importância histórica de Lili Elbe como pioneira. Ela é frequentemente citada como uma antecessora direta de todos que a seguiram na busca por afirmação cirúrgica. A vida dela se cruzou com a Era Dourada, pois a antecedeu e prenunciou a onda de cirurgias e transições que se tornaram mais amplamente discutidas décadas depois. Sétimo, Raymond Burr. Raymond William Stacey Burr foi um ator nascido no Canadá que ganhou fama como o personagem principal no drama jurídico Perry Mason e, mais tarde, em Ironside. Ele se tornou emblemático da masculinidade na TV de meados do século, interpretando personagens imponentes e autoritários. Burr tinha uma voz retumbante, uma presença imponente e uma aura que parecia definir a masculinidade conservadora na tela. Nos anos após sua morte, vários rumores surgiram sobre a vida pessoal de Burr. Alguns relatos sugeriram que ele era discretamente gay. De fato, há mais evidências que apoiam a ideia de que ele pode ter tido parceiros masculinos. O rumor adicional de que ele poderia ter sido transgênero ou fluido de gênero é muito menos fundamentado. Essas histórias frequentemente surgem do fato de que Burr era intensamente reservado e alterava detalhes sobre sua biografia, alegando casamentos que podem não ter acontecido ou filhos que podem não ter existido. No vácuo de informações reais, a especulação floresceu. Nenhuma documentação confiável indica que Raymond Burr alguma vez se identificou como transgênero ou tomou medidas para transicionar para o sexo feminino. As sugestões de uma identidade feminina secreta permanecem puramente no reino dos rumores e acusações não verificadas. Ainda assim, algumas fontes de tabloides ou da internet ocasionalmente colocam o nome de Burr em listas de celebridades secretamente trans da Era Dourada. Os historiadores convencionais geralmente descartam essas afirmações devido à falta de evidências. No entanto, o nome de Burr continua como uma nota de rodapé em discussões sobre como Hollywood era discreta em relação a qualquer forma de identidade LGBTQ+. Oitava, Laverna Cummings. Laverne Cummings é uma figura relativamente obscura, sobre a qual há pouca documentação histórica. Nascida Charles Laverne Cummings em 1923, ela aparentemente teve papéis menores em filmes de Hollywood nos anos 1940, antes de fazer a transição nos anos 1950. Algumas fontes não verificadas mencionam que ela esteve sob contrato por um curto período, mas nunca atingiu grande estrelato. A narrativa diz que Cummings deixou o mainstream de Hollywood após a transição, dada a quase impossibilidade de continuar uma carreira no cinema como uma mulher trans conhecida nos anos 1950. Ela pode ter seguido carreira em boates e circuitos de apresentações ao vivo, um caminho semelhante ao de Christine Jorgensen. A documentação dessas performances é esparsa. Pequenos fragmentos podem ser encontrados em jornais regionais, mencionando aparições de uma Laverne Cummings. O restante de sua história de vida permanece em grande parte inexplorado. Embora não seja um nome familiar, Laverne Cummings é frequentemente mencionada como uma figura precoce de Hollywood que fez a transição. Sua fama desapareceu muito antes da onda moderna de reconhecimento trans, mas ela permanece uma nota de rodapé histórica, apontando para a possibilidade de que havia de fato indivíduos navegando na transição de masculino para feminino dentro ou próximo à indústria da Era de Ouro. 9. Candy Darling. Candy Darling nasceu James Lawrence Slattery em 24 de novembro de 1944.
Ela se tornou parte do círculo de artistas de Nova York de Andy Warhol, conhecidos como Superstars de Warhol. Darling tinha um estilo etéreo, de loira glamurosa, reminiscentes dos ícones do velho Hollywood, como Marilyn Monroe e Kim Novak. Os filmes de vanguarda de Warhol, incluindo Flash e Women in Revolt. Sua presença nessas obras oferecia uma mistura de camp, glamour e uma estética crua que desafiava as normas do cinema convencional. Candy Darling se identificava fortemente com a feminilidade desde jovem. No final da adolescência, vivia abertamente como Candy, e Warhol reconheceu sua estrela. Qualidade. Embora ela nunca tenha alcançado sucesso em Hollywood, na cena underground e de arte queer de Nova York dos anos 1960 e início dos anos 1970, ela era uma lenda. Sua transição foi um tema de fascínio para o grupo de Warhol, que tanto celebrava quanto fetichizava sua identidade de gênero. Os diários e cartas de Candy refletem um desejo de aceitação e um anseio de ser reconhecida como uma atriz legítima em filmes de grande orçamento de Hollywood, uma aspiração que se mostrou elusiva dadas os preconceitos da época. Candy Darling morreu tragicamente jovem, com apenas 29 anos de linfoma. As circunstâncias de sua doença não estavam diretamente relacionadas à sua transição ou terapia hormonal, mas sua morte encerrou uma vida que poderia ter contribuído ainda mais para a visibilidade transgênero na cultura pop. Ela continua sendo um ícone na história queer, imortalizada na música Walk on the Wild Side, de Lou Reed, e em inúmeras retrospectivas de Warhol. Sua história destaca a tensão entre o desejo de aceitação mainstream e a realidade de que, para muitas pessoas trans de sua época, a aceitação estava em grande parte confinada a espaços artísticos alternativos ou do underground. 10º, Marsha P. Johnson. Uma mulher trans negra, Johnson foi uma figura central na comunidade LGBTQ+ de Nova York. Ela desempenhou um papel fundamental na revolta de Stonewall de 1969, que catalisou o movimento moderno de libertação gay. Junto com a amiga próxima Sylvia Rivera, ela cofundou a Street Transvestite Action Revolutionaries, uma organização que oferece abrigo, apoio e recursos para jovens trans e queer sem teto. Marsha era bem conhecida na cena drag da cidade, apresentando-se em bares e clubes locais. Ela tinha uma personalidade magnética e expansiva, um jogo de calor, flamboyance e defesa feroz que atraía as pessoas. Ela costumava dizer que o P em seu nome significava "pague, não se importe", uma declaração de autoconfiança quando as pessoas questionavam sua expressão de gênero. Ao longo de sua vida, enfrentou discriminação e pobreza, mas sempre estendeu ajuda àqueles mais vulneráveis. Marsha P. Johnson foi encontrada morta em 1992 sob circunstâncias suspeitas. Oficialmente considerado um suicídio, sua morte continua a ser um ponto de contenção e tristeza dentro da comunidade. O ativismo de Johnson é agora amplamente reconhecido como fundamental na história dos direitos trans e queer. Ela é celebrada como uma figura visionária que, sem meios financeiros ou poder formal, deixou uma marca indelével no movimento LGBTQ+. Numerosos documentários, murais e organizações prestam homenagem ao seu espírito inabalável e contribuições para a equidade. 11. Bambi Lake, também conhecida como Robert Duane Ford, foi uma artista influente no mundo underground de drag e cabaré de São Francisco, começando no final da década de 1960 ou início da década de 1970. Ela fazia parte dos Coquettes, um famoso grupo de drag psicodélico conhecido por seus shows de palco irreverentes e caleidoscópicos. O estilo de performance de Bambi era flamboyant, cômico e, às vezes, profundamente pessoal, frequentemente fazendo referência às suas experiências como mulher trans, navegando pela pobreza e pela vida nas margens. Lake contribuiu para formar o entretenimento queer em São Francisco, unindo performance drag, estética punk e monólogos cômicos. Ela publicou uma memória, The Unsinkable Bambi Lake, que detalhou suas experiências na vida noturna LGBT+ da cidade. Para muitos artistas mais jovens, Bambi era uma estadista sênior da arte performática trans, demonstrando como a individualidade e a extravagância poderiam derrubar barreiras sociais. Ela continuou a se apresentar em seus últimos anos, embora tenha passado por dificuldades de saúde e financeiras. Ela permaneceu, no entanto, como um símbolo de resiliência e autenticidade em uma cidade que se orgulhava de seus valores progressistas. Quando ela faleceu por volta de 2020, homenagens vieram de toda a comunidade de performances queer, reconhecendo seu papel ao abrir caminho para a arte drag e trans em uma das capitais gays mais icônicas da América. 12º, Sylvia Rivera.
Silvia Rivera nasceu Ray Rivera em 1951 de um pai porto-riquenho e uma mãe venezuelana. Crescendo na cidade de Nova York, Rivera enfrentou dificuldades desde cedo. Ela começou a viver nas ruas ainda jovem, encontrando família entre drag queens e mulheres trans na Times Square. Rivera tinha apenas 18 quando o levante de Stonewall ocorreu em junho de 1969. No entanto, ela se tornou uma força motriz naquelas noites de protestos e além. Rivera é mais conhecida por cofundar a Street Transvestite Action Revolutionaries, com Marsha P. Johnson, uma organização que oferecia abrigo e recursos para jovens LGBT+, em situação de rua, especialmente jovens trans de cor. Ela desafiou ativistas gays da classe média branca que ignoravam os membros mais marginalizados da comunidade, mulheres trans, drag queens, jovens sem teto e trabalhadores do sexo. O ativismo de Silvia continuou na década de 1970 e além, embora ela tenha lutado contra a falta de moradia e o vício em alguns momentos. Ela confrontou o movimento gay dominante por abandonar as questões trans após os ganhos iniciais. Quando ela morreu em 2002, a comunidade trans a reconheceu como uma voz intransigente pela inclusão. Hoje, centros comunitários, subsídios e prêmios levam seu nome, celebrando seu compromisso de garantir que o T em LGBTQ+, não permaneça em silêncio. 13º, Lea Delária. Lea Delária é um pouco diferente de muitos nesta lista, pois ela é abertamente lésbica, não conformista de gênero, mas não uma mulher trans. Nascida em 23 de maio de 1958, Delária lançou-se carreira no stand-up comedy nos anos 1980, tornando-se uma das primeiras comediantes abertamente gays a aparecer na televisão americana. Televisão. Conhecida pelo seu estilo ousado e espirituoso, ela também construiu uma carreira paralela como vocalista de jazz, lançando vários álbuns aclamados pela crítica. Delária entrou na cultura pop mainstream com seu papel como Big Boo na série da Netflix, Orange is the New Black, interpretando uma lésbica butch detenta. Ela também causou impacto na Broadway, atuando em revivals de musicais clássicos. Embora não seja estritamente transgênero, o seu desafio às normas de gênero e sua queerness aberta na indústria do entretenimento exemplificam a crescente aceitação e representação de identidades diversas. 14. The Lady Chablis. Nascida Benjamin Edward Knox em 11 de março de 1957. A Lady Chablis alcançou destaque no circuito de clubes de drag gays de Savannah, Geórgia. Ela cultivou uma persona maior que a vida, incorporando comédia e glamour em suas apresentações. Chablis não era apenas uma artista, mas também uma das poucas performers drag trans negras a alcançar reconhecimento de nome no mainstream no Sul. O best-seller de John Berendt, Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, apresentou The Lady Chablis como uma personalidade da vida real. Quando Clint Eastwood dirigiu a adaptação cinematográfica em 1997, Chablis interpretou a si mesma, capturando na tela a mesma vivacidade que a tornou uma estrela local. Sua interpretação abriu novos caminhos para a representação trans no cinema mainstream, especialmente para uma artista que tinha clareza sobre sua identidade. A Lady Chablis escreveu um livro de memórias, Escondendo Minha Doçura, e continuou se apresentando até sua morte em 2016 por complicações relacionadas à pneumonia. Ela permanece uma figura amada em Savannah e além, emblemática das pequenas mas cruciais aberturas para talentos trans no entretenimento mainstream. 15. Toni Morrison. Toni Morrison, nascida Chloe Anthony Wofford, é conhecida como uma das romancistas mais aclamadas da história americana, recebendo o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Ela não é transgênero, nem há registro de que ela se identificasse fora da condição de mulher cisgênero. Ela está incluída nas referências originais por causa de sua exploração de identidades marginalizadas, incluindo interseções de raça e gênero, em romances como Sula, O Olho Mais Azul e Cântico de Solomon e Amada. Embora Morrison não tenha pessoalmente feito transição, sua literatura desafiou normas rígidas, ampliando às vezes os conceitos de identidade, individualidade e humanidade dos leitores. 16. Vicky Lockhart, nascida Victor Lockhart, era uma drag performer e comediante stand-up ativa, principalmente em Los Angeles, durante as décadas de 1980 e 1990. Embora os detalhes do seu ano de nascimento sejam incertos, ela surgiu durante um período de ativismo LGBT intensificado e enfrentou de frente a crise da AIDS. Ela fundiu comédia com concursos de drag, usando um humor mordaz para comentar sobre política, convenções sociais e as experiências da comunidade LGBTQ+. Em suas rotinas, ela frequentemente desafiava o público a confrontar seus próprios preconceitos sobre gênero e sexualidade. Ela usava o humor como um poderoso mecanismo de enfrentamento,
especialmente crucial durante a década de 1980, quando a epidemia de AIDS devastou comunidades queer e exigiu a resiliência que o alívio cômico podia proporcionar. Lockhart também era conhecido por performances beneficentes em prol de organizações de AIDS, alinhando-se com esforços mais amplos de ativismo em Los Angeles. Seu papel ia além de mero entretenimento. Ela cultivava espaços comunitários onde a aceitação pudesse florescer. Este ativismo e presença cômica solidificaram sua reputação como uma figura querida que ajudou a moldar a cultura da vida noturna LGBTQIA+, de Los Angeles. 17º. Jackie Shane. Jackie Shane nasceu em Nashville, Tennessee, em 1940, atribuída ao sexo masculino ao nascer, mas vivendo abertamente como mulher transgênero desde cedo. Ela eventualmente encontrou sucesso na cena musical de Toronto na década de 1960. A presença de palco dinâmica de Shane, sua potente voz de canto e estilo flamboyant tornaram-na uma estrela no circuito de clubes locais. Ela misturava R&B soul e influências do gospel em suas apresentações, fascinando públicos. Uma das gravações mais conhecidas de Jackie Shane é Any Other Way, muitas vezes referida como I'm Your Man, pelos fãs que lembram sua icônica adaptação com soul na canção original de William Bell. Alcançou sucesso regionalmente no Canadá e consolidou sua popularidade. Enquanto nos Estados Unidos, ela foi ofuscada por cantoras de soul mais conhecidas, em Toronto, ela desfrutava de um status quase lendário. Sua identidade trans, aberta nos anos 1960, foi nada menos que inovadora. No palco ela usava maquiagem, vestidos e declarava-se uma mulher, apesar de um clima social repleto de intolerância. Shane retirou-se do olhar público no início dos anos 70, retornando a Nashville para cuidar de sua mãe. Somente nos anos 2000, o interesse renovado em sua música levou à reedição de suas gravações, culminando em um álbum retrospectivo indicado ao Grammy intitulado Any Other Way. Ela faleceu em 2019, tendo vivido o suficiente para ver seu legado reconhecido. A vida de Jackie Shane continua sendo uma poderosa declaração de visibilidade trans na história da música, muito antes de a sociedade tinha a linguagem ou o nível de aceitação que vemos hoje. 18. Andrea James. Andrea James, nascida Andrew James, emergiu como uma figura-chave na defesa trans, no cinema e na escrita durante as décadas de 1990 e 2000. Ela cofundou a Transgender Media, uma plataforma inovadora que visava educar tanto o público quanto a indústria do entretenimento sobre experiências transgênero. Com uma formação em publicidade e uma paixão pela representação na mídia, James compreendia quão crucial era a representação precisa e respeitosa para moldar as percepções sociais. Andrea James usou muitos chapéus: cineasta, consultora, escritora e ativista. Ela contribuiu para vários projetos de televisão e cinema, garantindo que personagens e enredos trans fossem tratados com cuidado. Uma de suas realizações marcantes foi coproduzir materiais educativos sobre transição, coaching de voz e autoaceitação para mulheres trans. Ela também trabalhou como consultora em séries que incluíam personagens trans, defendendo a autenticidade no elenco e na narrativa. Ao combinar ativismo com produção de mídia tangível, Andrea James criou um nicho que uniu ativismo e cultura popular. Seus esforços continuam a influenciar como as narrativas trans são criadas e compartilhadas, fornecendo recursos para novas gerações de contadores de histórias trans. Ela ajudou a abrir portas para que vozes mais autênticas emergissem na mídia mainstream. 19. Jacqueline Charlotte Dufresnoy. Jacqueline Charlotte Dufresnoy, famosa como Coccinelle, nasceu Jacques Charles Dufresnoy em 23 de agosto de 1931, em Paris, França. Ela começou a se apresentar no Carrossel de Paris, um cabaré renomado por seus artistas drag e transgêneros em meados da década de 1950. O talento de Coccinelle para o glamour e sua qualidade de estrela a levaram a se tornar uma das showgirls trans mais celebradas da Europa. Coccinelle passou por cirurgia de confirmação de gênero em 1958, realizada pelo Dr. Georges Brault em Casablanca, o mesmo cirurgião que mais tarde operaria em April, Ashley. Isso a tornou um objeto de intensa fascinação pública na França e além, enquanto os meios de comunicação seguiam sua história de perto. Ela transformou a publicidade em mais sucesso no entretenimento, aparecendo em vários filmes europeus, incluindo Europa de Noite, que apresentava boates e shows de variedades. Coccinelle casou várias vezes, desafiando as definições legais francesas de sexo e casamento. Sua vida pessoal tornou-se um ponto de debate público e ocasionalmente de controvérsia. Ela também dedicou tempo a atividades de caridade, fundando a Devenir Femmes, uma organização que oferecia apoio e assistência financeira a mulheres trans buscando cirurgia. Ela faleceu em 2006.
homenageada como uma pioneira da visibilidade trans no show business europeu.